livro da semana chama-se Desiguais e Divididos. O autor é Sérgio Costa. Este livro foi publicado pela Companhia das Letras de São Paulo. A publicação é de 2025 e o livro tem 224 páginas. Neste estudo sobre a política e sociedade brasileira, Sérgio Costa foca o período entre a eleição de Lula da Silva em 2002, passando pelos governos petistas, Michel Temer, Jair Bolsonaro e o retorno de Lula. O estudo vai até abril de 2024. Com a eleição de Bolsonaro, segundo o autor do livro, o eleitorado brasileiro fez uma mudança brusca de rota. O livro tenta explicar este fenômeno e interpretar o retorno de Lula em 2022. Desiguais e Divididos estuda a relação entre as desigualdades sociais e a vida política brasileira nas duas últimas décadas, utilizando-se da seguinte hipótese: a escolha política dos indivíduos estão associadas à sua situação interseccional. Lembram-se do conceito de interseção dos conjuntos matemáticos? Ou seja, o voto deriva de um lugar que o indivíduo ocupa nas hierarquias de classe, gênero, sexualidade e raça. Curiosamente, a escolha religiosa ocupa um lugar absolutamente secundário nesta interseccionalidade. De qualquer forma, a situação interseccional, para o autor, pressupõe uma perspectiva multidimensional da desigualdade social, que Sérgio Costa considera importante para compreender os mecanismos da política brasileira. Desiguais e Divididos é calcado em autores de vários países, revisita a literatura brasileira sobre as mudanças ocorridas em nossa política contemporânea. Em seguida, propõe uma interpretação dos acontecimentos para se permitir uma visão ampla e articulada dos fatos. É inegável que houve estudo aprofundado das obras existentes sobre o assunto, e é interessante a visão apresentada. Mas eu apresento alguns questionamentos. O primeiro deles é sobre o pressuposto de que a política econômica e social de Lula da Silva e do PT sejam progressistas ou de esquerda e que deram certo. Apesar do autor parabenizar o governo Lula e o primeiro governo Dilma por ampliar o PIB brasileiro em 65%, não se menciona que a inflação neste período engoliu 2/3 desse incremento e que os 2 anos finais do governo Dilma engoliram o resto. O autor e todo um enorme séquito de intelectuais ditos de esquerda também não leva em consideração que a melhoria dos rendimentos dos pobres e muito pobres se deu às custas da chamada classe média estabelecida, enquanto os 1% mais rico teve sua riqueza amplificada de maneira quase pornográfica. Talvez as alterações eleitorais ocorridas a partir de 2018 estejam melhor explicadas pela reação à expoliação que a classe média sofreu, somada ao desencanto dos mais pobres com o retorno à miséria durante o segundo mandato de Dilma Rousseff. Parece igualmente oportuno lembrar que as políticas de amparo social são fundamentais e bem-vindas, mas se não possuem mecanismos de saída, se não se constroem mecanismos de criação de emprego e renda para quem recebe tal amparo, estas políticas geram um lumpenproletariado cujas características foram apresentadas pelo velho Karl Marx.
o pioneiro do comunismo, alertava que este pessoal acabava sempre assumindo posições reacionárias. Neste aspecto, Marx estava certo. Mas, ao que parece, os intelectuais ditos progressistas de nosso país pularam este trecho do 18 de Brumário de Luís Bonaparte. Enfim, livros escritos por intelectuais de gabinete nos ajudam a entender por que os progressistas brasileiros perdem eleições para adoradores de pneus e terraplanistas. A resenha Livro da Semana é produzida pelo grupo Letras e Sons de São Carlos, com o apoio da Federação de Teatro Amador do Nordeste Paulista e do Museu do Teatro Amador Paulista, ambos situados em Franca. E eu sou o professor Ney Vilela. Fiquem, amigos, com o meu abraço.